Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Há momentos em nossa vida em que sentimos que nos falta uma explicação para as dificuldades que enfrentamos, um sentido para as lutas que travamos, e assim facilmente nos deixamos vencer pela angústia e pelo medo. Com os apóstolos não foi diferente. Se num primeiro momento do ministério de Jesus eles ficavam admirados com os milagres que ele realizava, com as curas, com a atitude dos possessos que obedeciam uma única ordem de Jesus, agora eles se confundem quando Jesus começa a prepará-los para os acontecimentos que o aguardam na sua ida para Jerusalém. Jesus lhes fala que ele haveria de ser entregue nas mãos das suas autoridades, que o condenariam, o entregariam à morte. Não uma morte qualquer, mas a morte de cruz, reservada para os subversivos e malfeitores, os criminosos mais odiados do seu tempo. Não era aquele o destino que eles imaginavam para Jesus, que demonstrava ser o Messias esperado, e a quem Pedro havia confessado: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Aos poucos, a euforia dos primeiros meses, ou talvez anos, foi dando lugar ao desalento, à confusão. Como acontece conosco quando, depois de um tempo de sucesso, surgem situações inesperadas como uma doença, a morte de uma pessoa querida, o desemprego e tantas outras situações que acabam por nos retirar a tranquilidade. Justamente neste momento, o Evangelho nos diz que Jesus levou consigo os discípulos que lhe eram mais próximos, Pedro, Tiago e João, a uma alta montanha, e lá transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Mas os fatos não se limitaram a isso. Eles veem que Moisés e Elias conversavam com Jesus. Moisés, por meio de quem Deus concedeu a lei ao seu povo, e Elias, o profeta por excelência, estão lado a lado com Jesus, demonstrando que é de fato ele que eles haviam esperado, que ele é o Messias. E finalmente uma nuvem os envolveu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. A transfiguração de Jesus é uma amostra da sua glória.
ele não só revela o cumprimento do que as Escrituras diziam a seu respeito, mas ela também revela a sua condição divina, que ficará patente com a sua ressurreição. Jesus assim mostra aos discípulos que haverão de acompanhá-lo no Jardim das Oliveiras, na noite da sua agonia, que as trevas que haverão de circundá-lo não poderão esconder a luz que despontará com a sua ressurreição. Assim deve acontecer conosco. Nos momentos de escuridão, que não nos esqueçamos que no final de toda a noite desponta um novo dia. Quando as dificuldades assolam a nossa vida e querem retirar a nossa paz, não nos esqueçamos do Pai, do que o Pai recomenda aos discípulos sobre o monte. Escutai o que ele diz. O tempo da Quaresma é um tempo propício para a escuta de Jesus. Neste período vamos nos alimentando da palavra de Deus, que faz com que brilhe em nossos corações a certeza da vitória e a garantia de que no meio das provações da vida, Deus jamais deixa de nos socorrer. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.